Olá! É sempre muito bacana quando a gente consegue pegar pesquisas super profundas e transformar tudo em algo claro e visual, né? Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar de cabeça numa armadilha psicológica curiosa, um erro de pensamento específico em que a grande maioria das pessoas cai o tempo todo sem nem perceber. É aquele tipo de truque da mente que pode, literalmente, transformar um dia perfeitamente tranquilo em um verdadeiro campo de batalha interno. Para começar, imagina só a seguinte cena. Um simples olhar de soslaio já foi o suficiente para arruinar um jantar inteiro. Vamos pular aquelas introduções teóricas chatas e ir direto ao ponto. É impressionante como a gente pega um gesto minúsculo, algo quase invisível, e dá uma proporção gigantesca para ele dentro da nossa cabeça. De repente, a comida perde sabor, o clima fica pesadíssimo e uma tragédia silenciosa começa a rolar na mente. Tudo isso sem que absolutamente nenhuma palavra tenha sido dita. Número 1. A armadilha da mente. Falsas realidades. O nosso cérebro é brilhante, claro, mas ele frequentemente funciona como uma armadilha perfeita. Como um paciente do estudo percebeu tão bem, esta é apenas uma realidade que meu cérebro está criando, não é a verdade. Isso é forte, né? O cérebro dispara sinais o tempo inteiro, mas a grande sacada aqui é que a gente não precisa de jeito nenhum acreditar em tudo que ele sugere. Em momentos de estresse, aquela realidade assustadora que passa pela nossa cabeça, na maioria das vezes, simplesmente não é a verdade dos fatos. E aí o que acontece quando a gente é capturado por essa falsa realidade? Ficar preso nessa armadilha mental leva direto para uma espiral de ansiedade, gerando respostas automáticas que não são nada saudáveis. A gente começa a pensar demais em problemas que nem podemos controlar, entra em pânico por medos totalmente infundados, se culpa por erros que nem existem e muitas vezes volta para velhos padrões só para tentar fugir do estresse. O mais triste disso tudo, esses comportamentos não representam quem nós realmente somos. 2. Leitura mental. O que é isso? Chegou a hora de dar nome aos bois para essa ansiedade que todo mundo conhece, aquela que faz um copo d'água virar uma tempestade. Isso é catalogado como um erro de pensamento chamado leitura mental, ou seja, tentar ler a mente dos outros. É exatamente o que acontece quando a gente assume que sabe perfeitamente o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. E qual é a suposta prova que usamos? Uma interpretação super precipitada de um gesto, uma pausa na fala, um tom de voz. A leitura mental distorce a realidade com tanta força que a gente pega conclusões totalmente falsas e transforma em certezas absolutas, sem nenhuma evidência real. E vale ressaltar que esse conceito todinho vem da estrutura psicológica desenvolvida no livro You Are Not Your Brain, ancorando a nossa explicação de hoje em fundamentos clínicos reais. É um mapa fantástico sobre como domar esses nossos maus hábitos cerebrais. E a melhor forma de entender isso é na prática, certo? O material nos traz a história do John e da namorada dele, a Alicia. O John vivia caindo nessa armadilha. Se a Alicia simplesmente olhasse para o lado durante o jantar, ele já entrava numa espiral de agonia. Ele já assumia na hora que ela tinha achado a conversa chata e que estava super entediada. Um simples desvio de olhar era o suficiente para transformar uma noite maravilhosa num sofrimento silencioso absurdo. 3. Mensagens enganosas. Ilusões do cérebro. Mas por que a gente sofre tanto por causa de eventos totalmente neutros? A raiz de tudo isso são as mensagens enganosas do cérebro. Elas são exatamente isso: pensamentos ou impulsos completamente falsos que invadem a nossa mente e assumem o controle. Basicamente, é o centro de alerta do nosso cérebro soando um alarme de incêndio gigante quando, na verdade, não tem fogo nenhum. É super importante reconhecer que essas mensagens são só falhas de comunicação neurológica. Elas não dizem nada sobre as nossas intenções, o nosso caráter ou quem nós realmente somos de verdade. Isso tudo ilustra brilhantemente um ciclo de causa e consequência. Primeiro, surge essa mensagem enganosa na cabeça. Imediatamente, o corpo responde com sensações super desconfortáveis, tipo o coração acelerado ou aquele nó no estômago. Para tentar aliviar isso na mesma hora, a gente acaba adotando uma resposta habitual, prejudicial, o que, no fim das contas, só alimenta ainda mais a ansiedade para o futuro. É um ciclo vicioso. 4. O impacto do erro. Distorcendo fatos. É aqui que a gente vê o verdadeiro impacto de tentar ler a mente dos outros. Olha o abismo entre a realidade e o nosso filtro. De um lado, a realidade nua e crua. A Alicia só deu uma olhada pro lado. Ponto. Do outro, o filtro do John. Uma catástrofe total onde ela quer ir embora ou terminar tudo. A leitura mental nos força a pegar eventos que são 100% neutros, sem nenhum significado,
e transformá-los em desastres emocionais baseados puramente em fantasia. O texto traz uma frase do autor Bansi Renepola Gunaratana que acerta em cheio. Vemos a vida através de uma tela de pensamentos e conceitos e confundimos esses pensamentos com a realidade. É exatamente isso. Enquanto a gente gasta uma energia imensa tentando ler pensamentos invisíveis e criando cenários de fim de mundo, a vida real e maravilhosa simplesmente passa batida. 5. Sábio conselheiro, despertando o guia. Ufa! Felizmente, existe uma luz no fim do túnel. O sábio conselheiro. Lá no fundo da nossa mente, por trás de todo esse barulho e ansiedade, existe um guia interno que é super racional, observador e amoroso. O sábio conselheiro sabe perfeitamente que é só o cérebro dando um falso alarme. Ele é a ferramenta mais crucial que a gente tem para separar quem somos de verdade de todo aquele ruído caótico do cérebro. O ponto crucial aqui é perceber o contraste absurdo da mesma situação sob essas duas lentes. Enquanto a mensagem enganosa entra em pânico, gritando que o relacionamento vai acabar por causa de um olhar, o sábio conselheiro respira fundo, ele analisa e diz: calma, a pessoa só está cansada ou distraída, o relacionamento é firme e cheio de amor. É a racionalidade assumindo o volante e vencendo o impulso. 6. Como quebrar o ciclo. Passos práticos. Então, como sair dessa? A estrutura propõe passos super lógicos para quebrar o ciclo. Primeiro, renomear. Sentiu a ansiedade bater? Aponta para ela e dá o nome certo. Opa, isso é leitura mental. Só de fazer isso, o medo já perde a força. Segundo, reestruturar. É lembrar a si mesmo que isso é só o seu cérebro, um órgão, tirando conclusões precipitadas de novo. E por último, refocar. Pegar essa atenção que foi roubada pela ansiedade e direcionar para uma atividade saudável ancorada no aqui e agora. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente pode até mapear esses gatilhos. Digamos que um colega de trabalho faça uma cara de confusão. O erro de pensamento já grita na hora. Ele acha que eu sou incompetente. Mas o sábio conselheiro entra e reestrutura no ato. Isso é só uma mensagem enganosa. Ele provavelmente só está super concentrado no que está fazendo. É uma mudança de chave simples, estruturada e, olha, extremamente eficaz. Se tem uma única lição de ouro para levar de toda essa explicação para a vida, é esta. Não acredite em tudo que se pensa, nem em tudo que se sente. Só porque o nosso cérebro consegue criar um pânico físico e um pensamento aterrorizante em um piscar de olhos, isso não confere nenhuma veracidade a ele. O cérebro sugere, sim, mas o seu sábio conselheiro é quem tem que dar a palavra final. Sempre. Para fechar a nossa análise, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Tenta lembrar daquela última vez que uma interação social causou um aperto totalmente desnecessário de ansiedade. Olhando para trás agora, com a cabeça fria, o que o sábio conselheiro teria dito sobre aquilo? Aplicar essa estrutura no dia a dia é o verdadeiro segredo para dominar a mente e escapar de uma vez por todas essas armadilhas invisíveis.